Olá, seguidores, entrem no meu barco e vamos atracar na cidade de New Albany, em Indiana, nos Estados Unidos. Pois a nossa história de hoje aconteceu por lá, onde uma jovem de 12 anos foi torturada e assassinada de maneira cruel por 4 adolescentes responsáveis que agiram sem um pingo de remorso. Para começar a história, vamos entender quem era a vítima dessa história toda. Chanda Renee Sharer. Então eu vou começar a falar um pouco sobre ela. Nascida em 6 de junho, nascida em 6 de junho de 1979, Chanda era filha de Stephen Sharer e de sua esposa Jacqueline, que mais tarde ficou conhecida como Jacqueline Vaughan. Os pais eram separados e ela tinha 12 anos na época dos fatos. Depois que os pais de Chanda se divorciaram, sua mãe se casou novamente e a família mudou-se para Louisville. Lá, Chanda frequentou a 5ª e a 6ª séries na St. Paul School, onde atuou nos times como líder de torcida, no voleibol e no softball. Quando sua mãe se divorciou novamente, a família se mudou em junho de 1991 para New Albany, Indiana. E a Sharer matriculou-se na Hazelwood Middle School. No início do ano letivo, ela foi transferida para a escola Nossa Senhora do Perpétuo Socorro, uma escola católica em New Albany, onde ingressou no time de basquete feminino. Segundo os familiares, Chanda era uma jovem normal, comunicativa e tinha facilidade para fazer amigos. Ela adorava os bailes de escola, mas foi numa dessas danças que deu início a uma cadeia de eventos que logo levaria a vida da garota a um fim horrível e torturante nas mãos de 4 adolescentes. Vamos falar agora sobre as adolescentes envolvidas nesse crime. A primeira é Melinda Loveless. Melinda Loveless nasceu em New Albany em 28 de outubro de 1975. A mais nova de 3 filhas de Marjorie e Larry Loveless. O pai atuou no exército dos Estados Unidos durante a Guerra do Vietnã. Ele era tratado como um herói na comunidade, mas voltou com enormes cicatrizes emocionais. Marjorie, mais tarde, descreveu o marido como uma pessoa com transtornos sexuais, que comprava roupas íntimas e maquiagem para ela e suas filhas. Ele tinha uma mistura de ciúme e fascínio ao vê-la fazer sexo com outros homens e mulheres. Os pais de Loveless costumavam visitar bares em Louisville, onde Larry fingia ser um médico ou dentista e apresentava a sua filha, Melinda, como namorada. Ele também a compartilhava com alguns de seus amigos de trabalho, o que ela achava nojento. A mãe da Melinda trabalhava de maneira constante desde 1974. Enquanto ambos os pais trabalhavam, a família estava financeiramente bem, morando no subúrbio de classe média alta em Floyd's Knobs, Indiana. Larry, que era violento e abusivo, geralmente não dividia sua renda com a família e impulsivamente gastava todo o dinheiro que ganhava consigo mesmo, especialmente com armas de fogo, motocicletas e carros. E por isso ele pediu falência em 1980. Membros da família muitas vezes descreveram as filhas de Larry e Marjorie
como pessoas famintas e aparentemente não obtendo comida suficiente em casa, quando eles a visitavam. A extensão do abuso de Larry contra as filhas e outras crianças não é clara. Vários depoimentos judiciais alegaram que ele acariciou Melinda quando criança e molestou a irmã de 13 anos, de Marjorie, no início do casamento, e molestou também o primo das meninas, Ted, dos 10 aos 14 anos. Em novembro de 1990, depois que Larry foi pego espionando Melinda e uma amiga, Marjorie o atacou com uma faca. Ele foi enviado para o hospital depois de tentar agarrá-la. Ela então tentou o suicídio novamente e suas filhas chamaram as autoridades. Após este incidente, Larry pediu o divórcio e mudou-se para Avon Park, na Flórida. Melinda se sentiu muito mal, especialmente quando Larry se casou novamente, porque no começo ele mandou cartas para ela, brincando com suas emoções, e depois acabou cortando a menina de vez de seus contatos. A segunda adolescente envolvida nesse crime, Mary Laurini, ou Laurie Tackett, nasceu em Madison, Indiana, em 5 de outubro de 1974. Sua mãe era cristã pentecostal e seu pai era um trabalhador comum com 2 condenações por crimes nos anos 60. Tackett afirmou que foi molestada pelo menos 2 vezes quando criança, aos 5 e aos 12 anos. Em maio de 1989, sua mãe descobriu que ela estava vestindo jeans na escola e, após um confronto naquela noite, tentou estrangulá-la. Assistentes sociais se envolveram e os pais de Tackett concordaram em receber visitas não agendadas para garantir que o abuso infantil não tivesse ocorrendo. Laurie tornou-se cada vez mais rebelde depois do seu 15º aniversário e também ficou fascinada com o ocultismo. Ela frequentemente tentava impressionar seus amigos, fingindo estar possuída pelo espírito de Dena, a vampira. Tackett começou a se machucar, especialmente depois do início de 91, quando ela começou a namorar uma garota que estava envolvida na prática. Seus pais descobriram a automutilação e a internaram em um hospital em março de 1991, no dia 19 de março, mais precisamente. Ela recebeu uma prescrição de um antidepressivo e também a alta. 2 dias depois, com sua namorada e Tony Lawrence, a garota cortou profundamente os pulsos e retornou ao hospital. Após o tratamento de sua ferida, ela foi internada na ala psiquiátrica desse hospital. Tackett foi diagnosticada com transtorno de personalidade borderline e confessou que tinha alucinações desde que era uma criança. Ela recebeu alta no dia 12 de abril. Eu vou explicar para vocês o que seria esse transtorno de personalidade de borderline, porque alguns seguidores provavelmente não conhecem, né? Não sabem. Então, pelo que eu pesquisei, pelo que eu tenho aqui, eu vou tentar explicar da melhor maneira possível, tá? É um transtorno caracterizado por um padrão generalizado de instabilidade e hipersensibilidade nos relacionamentos interpessoais, instabilidade na autoimagem, flutuações extremas de humor e impulsividade. Tackett largou o colégio em setembro de 91 e ficou em Louisville em outubro de 91 para morar com vários amigos,
Lá ela conheceu a Melinda. As duas se tornaram amigas no final de novembro. Em dezembro, Tackett voltou para Madison com a promessa de que seu pai lhe compraria um carro. Ela ainda passava a maior parte do tempo em Louisville e New Albany, e em dezembro passava a maior parte com Melinda. Agora vamos falar sobre a terceira adolescente envolvida nesse crime, Hope Ripley. Hope Anna Ripley nasceu também em Madison no dia 9 de junho de 1976. Seu pai era engenheiro em uma usina elétrica. Os pais se divorciaram em fevereiro de 84 e ela se mudou com a mãe e os irmãos para Quinte, no Michigan, onde viveu por 3 anos. Ela alegou que morar com sua família no Michigan era um tanto turbulento. Seus pais retomaram o relacionamento em Madison em 1987. Então ela voltou a conviver com as amigas Laurie e Toni Lawrence, que conhecia desde a infância, embora seus pais a considerassem uma má influência para a filha. Assim como as outras garotas, Ripley começou a se automutilar aos 15 anos também. Então aí a gente já vê que o histórico dessas adolescentes criminosas é bastante conturbado. Elas realmente não tinham nenhum tipo de limite. Agora nós vamos falar da quarta adolescente envolvida nesse crime, Toni Lawrence. Ela também nasceu em Madison em 14 de fevereiro de 1976. Seu pai trabalhava em uma caldeira. Ela era amiga íntima de Ripley desde a infância. A garota foi abusada por um parente aos 9 anos e estuprada por um adolescente aos 14. Embora a polícia só pudesse emitir uma ordem para que o menino se mantivesse afastado de Lawrence. A família procurou aconselhamento, pois o incidente, porém, pouco adiantou. Ela se tornou promíscua, começou a se machucar e tentou suicídio enquanto estava na 8ª série do colégio. Existiu entre as 4 um contexto de pré-assassinato envolvendo essas adolescentes, E isso eu vou relatar aqui para vocês a partir de agora. Em 1990, Melinda, com 14 anos, começou a namorar uma jovem chamada Amanda Havering. Depois que o pai dela deixou a família e a sua mãe se casou novamente. Ela vinha se comportando de maneira muito estranha. Ela se envolvia em brigas na escola. Relatava que estava deprimida, o que resultou em receber aconselhamento profissional. Com o passar do ano, o relacionamento de Melinda com Amanda se deteriorou. Amanda e Harry então conheceu Shanda Shire na escola, quando elas começaram uma briga. No entanto, elas se tornaram amigas durante a detenção e mais tarde trocaram cartas românticas. Melinda imediatamente ficou com ciúmes do relacionamento de Harry com Shanda. Ela tinha o sentimento de ter tido a sua namorada roubada. No início de outubro de 91,
as novas amigas compareceram a um baile de escola onde Melinda as encontrou e confrontou. Embora a Amanda e a Melinda nunca tivessem terminado formalmente o seu relacionamento, Melinda começou a namorar uma garota mais velha. Depois que Amanda e Xanda compareceram a uma festa juntas no final de outubro, a Melinda, por puros ciúmes, começou a discutir um possível assassinato da Xanda e a ameaçou em público. Os pais da Xanda, preocupados com os efeitos do relacionamento da Amanda com a sua filha, providenciaram sua transferência para uma escola católica no final de novembro. Amanda afirma que ela deu cartas que a Melinda enviou contendo ameaças de morte contra Xanda a um promotor jovem, mas ele nunca fez nada sobre isso, pelo que ela sabia. A partir daí, o assassinato da Xanda começou a se tornar um caso premeditado. Da seguinte maneira: na noite de 10 de janeiro de 1992, Tony, Hoppy, Laurie dirigiam seu carro de Madison para a casa de Melinda, em New Albany. Rippin e Lawrence, embora ambas amigas de Tackett, não haviam conhecido Melinda ainda. Na chegada, elas pegaram emprestado algumas roupas da garota e ela lhes mostrou uma faca, dizendo que iria assustar a Xanda. Embora as garotas nunca tivessem conhecido Xanda antes daquela noite, Laurie já sabia do plano para intimidar a menina, de 12 anos. Melinda explicou às duas outras meninas que não gostava de Xanda por ser uma imitadora e por roubar sua namorada. Laurie deixou Hoppy e Rippey levar as 4 para Jeffersonville, onde Xanda se hospedava com seu pai nos fins de semana, parando em um restaurante no McDonald's no caminho para pedir informações. Quando elas chegaram lá, na casa da Xanda, pouco antes de escurecer, a Melinda instruiu Rippey e Lawrence para irem até a porta e se apresentarem como amigas da Amanda, e então convidar a Xanda para encontrá-la no Castelo da Bruxa, ou Mistletoe Falls. Mas eu vou falar aqui Castelo da Bruxa por uma questão de facilidade no linguajar, certo, pessoal? Que era uma casa de pedra em ruínas, localizada em uma colina isolada, com vista para o rio Ohio. Feito isso, a Xanda disse que não poderia ir porque os seus pais estavam acordados e disse às meninas para voltarem por volta da meia-noite. Algumas horas depois, Melinda ficou com raiva no início, mas Rippey e Lawrence pediram a ela que tivesse paciência. Certo? As 4 garotas cruzaram o rio para Louisville e compareceram a um show de punk rock da banda Sunspring, perto de Interstate 65. Tony e Hoppy perderam rapidamente o interesse pela música e foram para o estacionamento do lado de fora, onde se envolveram em atividades sexuais com 2 meninos no carro de Laurie. Eventualmente, as 4 meninas foram para a casa de Xanda. Durante a viagem, Melinda oscilava suas expectativas, ora dizendo que ia matar Xanda e ora afirmando que só usaria a faca para ameaçá-la. Quando chegaram à casa de Xanda, à 00:30, Lawrence se recusou a chamá-la.
Então Tackett e Ripley foram até a porta. Melinda se escondeu sob um cobertor no banco de trás do carro com a faca. Agora nós vamos falar sobre o sequestro. Ripley disse a Charles que sua namorada ainda estava no castelo da bruxa. Ela estava relutante em ir com elas, mas concordou. Depois de trocar de roupa, quando elas entraram no carro, Ripley começou a questionar Shanda sobre o seu relacionamento com Amanda. Melinda então saltou do banco de trás, colocou a faca na garganta da Shanda e começou a interrogá-la sobre o seu relacionamento sexual com a namorada. Elas dirigiram em direção ao castelo da bruxa nessas condições. Lauren Tackett disse às meninas que uma lenda local contava que a casa já foi propriedade de 9 bruxas e que os moradores da cidade incendiaram a casa. No castelo da bruxa, elas levaram Shanda aos prantos para dentro e a amarraram seus braços e suas pernas com uma corda de lã. Melinda zombou que ela tinha um cabelo bonito e se perguntou como ela ficaria se eles fossem cortados, o que assustou Shanda ainda mais. Daí Melinda começou a tirar os anéis da vítima e entregou um para cada menina, e em algum ponto Ripley pegou o relógio do Mickey Mouse de Shanda e dançou conforme a melodia que ele tocava. Tackett zombou ainda mais Shanda, alegando que o castelo da bruxa estava cheio de restos humanos e que os seus seriam os próximos para ameaçar ainda mais. Laurie pegou uma camisa com um desenho sorridente do carro e a incendiou, mas imediatamente temeu que o fogo fosse detectado pelos carros que passavam. Então as meninas partiram, levando Shanda consigo. Durante a viagem de carro, Shanda continuou implorando para que a levassem de volta para casa. Melinda ordenou que ela tirasse o seu sutiã, que então entregou a Ripley, que tirou o seu próprio e o substituiu pelo de Shanda enquanto dirigia o carro. Elas se perderam, então pararam em um posto de gasolina e cobriram Shanda com um cobertor, enquanto Lauren entrava para pedir informações. Tony ligou para um garoto que ela conhecia em Louisville e conversou por vários minutos para acalmar suas preocupações, mas não mencionou o sequestro de Shanda. Elas voltaram para o carro, mas se perderam novamente e pararam em outro posto de gasolina. Lá, Lawrence e Ripley avistaram alguns meninos e conversaram com eles antes de voltarem para o carro e irem embora, chegando algum tempo depois à beira de um bosque perto da casa de Laurie em Madison. E aqui a tortura se intensifica. Seguidores, a partir daqui o caso vai tomar uma proporção dantesca de brutalidade e de aberração também. Então, se alguém não se sentir preparado psicologicamente para continuar me ouvindo a narrar os fatos e quiser abandonar o barco, eu vou entender. Os que gostarem, eu vou contribuir para fazer uma narração da melhor maneira possível daqui para frente. A Tackett os conduziu a um depósito de lixo escuro próximo a uma estrada de chão, em uma área densamente florestada. A Lawrence e a Ripley ficaram assustadas e permaneceram no carro. Melinda e Lauren fizeram
Xanda ficar nua. Então Melinda bateu em Xanda com os punhos. Em seguida, bateu repetidamente o rosto da vítima em seu joelho, o que cortou a boca de Xanda em seu próprio aparelho dentário. Na sequência, tentou cortar sua garganta, mas a faca era muito cega. Ripley saiu do carro para segurar a Xanda. A Melinda e a Laurie se revezaram para esfaqueá-la no peito. Elas então estrangularam Xanda com uma corda até ela ficar inconsciente. Colocaram no porta-malas do carro e disseram às outras duas meninas que ela estava morta. Elas então dirigiram até a casa próxima de Tackett e entraram para beber um refrigerante e se limpar. Quando elas ouviram Xanda gritando no porta-malas, Tackett saiu com uma faca e esfaqueou-a várias vezes, voltando alguns minutos depois coberta de sangue. Após se lavar, Laurie leu O Futuro das Meninas com as suas Pedras Rúnicas. Às 2h30 da madrugada, Lawrence e Ripley ficaram para trás, enquanto Tackett e Melinda faziam um cruzeiro pelo campo dirigindo para a cidade vizinha de Canaã. Xanda continuou a chorar e borbulhar, então elas decidiram parar o carro. Quando abriram o porta-malas, Xanda se sentou, coberta de sangue e com os olhos revirados, mas incapaz de falar. Tackett bateu nela com um pneu de ferro até que ela ficasse em silêncio. Então disse para Melinda cheirá-la. Melinda e Tackett voltaram para a casa da Tackett pouco antes do amanhecer para se limpar novamente. Ripley perguntou sobre Xanda e Tackett, rindo, descreveu a tortura. A conversa acordou a mãe da Laurie, que gritou com a filha por estar atrasada e trazer as meninas para casa. Então Tackett concordou em levá-las de volta. Ela dirigiu até a pilha de queima, onde abriram um porta-malas para olhar para Xanda, e Laurie se recusou. Ripley borrifou o Windex em Xanda e zombou. Você não está tão gostosa agora, está? Dizendo a ela, né? O que é o Windex? É a marca americana de um limpador de vidros de superfícies duras que foi inventada pela Dracket Company em 1933 e foi comercializada ao longo das décadas seguintes. Depois disso, a Xanda foi queimada viva, gente. As garotas dirigiram até um posto de gasolina perto de Madison Consolidated Higgs-Call, colocaram um pouco de gasolina no carro e compraram uma garrafa de 2 litros de Pepsi. Tackett serviu a Pepsi e depois encheu a garrafa com gasolina. Elas dirigiram ao norte de Madison, passando pelo Jefferson Proving Ground até a Lemon Road. Na US Route 421, um lugar conhecido por Ripley, Lawrence permaneceu no carro enquanto Tackett e Ripley embrulharam Xanda, que ainda estava viva, em um cobertor e a carregaram para um campo perto da estrada de cascalho. Tackett fez Ripley derramar a gasolina em Xanda e elas a incendiaram. Melinda não estava convencida de que tinham matado. Então voltaram alguns minutos depois para derramar o resto da gasolina nela. Elas não tiveram um pingo de remorso em nenhum momento. As meninas foram a um restaurante no McDonald's às 9h30 para tomar o café da manhã
onde riram sobre o corpo de Chanda, parecendo uma das salsichas que estavam comendo. Lawrence então ligou para uma amiga e contou a ela sobre o assassinato. Tackett então deixou Lawrence e Ripley em suas casas e finalmente voltou para sua própria casa com Melinda. Ela disse a Amanda que elas haviam matado Chanda e combinado de pegá-las mais tarde naquele dia. Uma amiga de Melinda, Crystal Walton, foi até a casa de Melinda e elas lhe contaram o que havia acontecido. Então, as 3 garotas foram buscar Amanda e a levaram de volta para a casa de Melinda, onde contaram a história com detalhes a ela. Amanda e Crystal ficaram horrorizadas e pareciam relutantes em acreditar na história, até que Tackett mostrou a elas o porta-malas do carro, as impressões digitais nas mãos e meias ensanguentadas de Chanda, ainda presentes. Amanda passou mal e pediu para ser levada para casa. Quando pararam em frente à sua casa, Melinda beijou Evelyn. Disse que a amava e implorou que não contasse nada a ninguém. Amanda prometeu que não falaria nada. Agora eu vou falar sobre a descoberta do corpo. Em 11 de janeiro daquele ano, 2 irmãos residentes de Canaã dirigiram por uma estrada até que avistaram algo que parecia ser um corpo à beira da estrada. Eles chamaram a polícia, que inicialmente suspeitou que um negócio de drogas deu errado e não acreditaram que o crime tivesse sido cometido por moradores da região. O pai de Chanda, Steven, notou que a filha não estava em lugar nenhum na manhã do dia 11 de janeiro. Depois de telefonar para vizinhos e amigos durante a manhã, ele ligou para sua ex-esposa às 13h45. Eles se encontraram e preencheram um relatório de pessoa desaparecida com o xerife do condado de Clark. Às 20h20, após uma crise histérica, Lawrence e Ripley foram ao escritório do xerife do condado de Jefferson com os pais. Ambas deram declarações muito desconexas, identificando a vítima como Chanda. Nomeando as 2 outras garotas envolvidas da melhor maneira que puderam e descreveram os principais acontecimentos da noite anterior. Ripley contatou o xerife do condado de Clark e finalmente conseguiu comparar o corpo com o relatório do desaparecimento de Chanda. Os detetives obtiveram registros dentários que identificaram positivamente Chanda como sendo a vítima. Melinda e Lauren foram presas em 12 de janeiro. A maior parte das evidências para o mandado de prisão foram as declarações de Lawrence e Ripley. A promotoria imediatamente declarou sua intenção de julgar Melinda e Tackett como adultas por vários meses. Os promotores e os advogados de defesa não divulgaram nenhuma informação sobre o caso, dando à mídia apenas declarações de Lawrence e Ripley. Todas as 4 meninas foram acusadas e julgadas como adultas. Para evitar a pena de morte, as adolescentes aceitaram acordos judiciais. Considerações finais. Laurie Tackett e Melinda Loveless foram condenadas a 60 anos na prisão feminina de Indiana, em Indianópolis, e Tackett foi libertada em 2018, onde cumpriu pena na prisão preventiva por 1 ano. A Loveless, Melinda, foi libertada em 2019, no mês de setembro. A Ripley foi condenada a 60 anos, com mais 10 anos por circunstâncias atenuantes e ainda mais 10 anos de liberdade condicional de supervisão média. Na apelação, um juiz reduziu a sentença para 35 anos, em troca de sua cooperação. Lawrence foi autorizada a se declarar culpada
deu uma acusação de confinamento criminal e foi condenada no máximo a 20 anos de prisão. A história de hoje foi essa, seguidores. Agora vamos voltar a navegar pelos continentes do mundo até a nossa próxima parada ou próximo vídeo, como preferirem. Não se esqueçam de se inscreverem. Quem não é inscrito, se gostaram, deixem um like, compartilhem a história com os amigos e se não gostaram, me indiquem para os inimigos. E até o próximo vídeo.